Queridos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, no capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, no capítulo de número 5. Enquanto os irmãos assim abrem a vossa Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, louvar o nome do Senhor pela vida do vosso pastor Emanuel Júnior, vossa esposa, nossa irmã Carolina. E nós percebemos dentro do campo de dicionário de palavras, conjunto de palavras, que o adjetivo nada mais é do que um substantivo masculino e aquilo que caracteriza, qualifica, é o sujeito através de algumas palavras dentro do adjetivo. E é difícil buscar um adjetivo para externar o vosso pastor, meu amigo e alguém que eu tenho muito apreço e estima. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Maicon Brito, que muito me auxiliou, chegando ontem em Campinas e prontamente me aguardava para que me trouxesse até aqui. A magna retaguarda que nós temos, e de forma extensiva, porque não são poucos irmãos, gratos a todos pela amabilidade, confiabilidade e receptividade. Tentarei ser bastante sucinto, não vos trarei nada novo, somente farei lembranças daquilo que os irmãos já conhecem. Capítulo de número 5, verso de número 1, tentarei abordar um sermão de cunho expositivo. Até o verso de número 8, a leitura nos diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém, queridos? Meus irmãos, eu vos disse que o texto é conhecido aos irmãos, todos os irmãos são sabidos acerca da mesma narrativa que ora fora lida nesse momento. Porém, eu confesso aos irmãos que de forma interna eu jamais tive disposição, nem tão pouco contentamento para me dedicar em um tempo, porque parece que todos os caminhos que trata-se acerca dessa narrativa bíblica, parece que todos esses caminhos já são sabidos e conhecidos pelos irmãos. Porém, algumas questões e verdades bíblicas que nós podemos perceber dentro desse texto aqui. É necessário, primeiramente, eu vos falar que esse que é personagem principal aqui, de nome Jesus, este que nasceu no ano 4 antes de Cristo,
e que inicia o seu ministério em 26 depois de Cristo, nós percebemos que o apóstolo Paulo fala algo muito importante acerca deste, quando aos Colossenses, ou aos irmãos que estão em Colosso, no capítulo de número 2, versículo de número 2 e 3, a sua completa habilidade, que esse Jesus, ele era o grande mistério de Deus, a qual estava escondido no mesmo, ou nele próprio. E você vai perceber que a sua vida, verdadeiramente, ela fora desenvolvida por um grande mistério, porque a Bíblia Sagrada nos mostra, por exemplo, se atentando eu aqui ao Evangelho de Jesus, a qual escreve Mateus, que o capítulo número 1 vai tratar acerca da genealogia de Jesus. O capítulo de número 2, conforme escreve Mateus, vai tratar acerca do nascimento de Jesus, da morte dos inocentes, por ordem de Herodes o Grande, vai tratar acerca da fuga para o Egito. O capítulo de número 3, você vai perceber que, aparentemente, a vida deste Jesus, ela fora não completamente até os seus 30 anos de idade, desenvolvida de forma pública, porque vai haver pouquíssimas aparições, com um dia de vida, quando colocado em uma manjedoura em Belém da Judéia, quando as hospedarias de Nazaré estavam lotadas. E nós vamos perceber também no capítulo de número 2, conforme escreve o doutor Lucas, que havia um sacerdote no templo, e o seu nome era Simeão, e que ele tinha uma promessa do Espírito, que ele não morreria até que os seus olhos vissem o Cristo. Então, aparentemente, as questões a qual esse Evangelho de Jesus Cristo se reporta a nós, é ele com um dia de vida, e ele com cerca de 7, 8 dias de vida, quando vai ser apresentado pelo mesmo Simeão. Mas depois nós poderíamos fazer algumas perguntas a nós mesmos, perguntando aonde estaria Jesus com os seus 2 anos de vida, 5 anos, 8 anos, seus 10 anos. E logo você percebe que as palavras do apóstolo Paulo, escrita a carta aos Colossenses, corrobora para compreendermos que esse Jesus de fato está escondido em Deus. Mas de repente, o capítulo de número 2, a qual escreve Lucas, versículo de número 42, vai nos mostrar uma terceira aparição, quando esse Jesus está com seus 12 anos no templo. E a Bíblia Sagrada nos diz que nesse tempo crescia o menino Jesus em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Mas novamente haveremos de fazer a tal pergunta: aonde está Jesus com os seus 15 anos de vida? Aonde está Jesus com os seus 18 anos de vida? Aonde está Jesus com os seus 25 anos de vida? E agora vai aparecer uma quarta aparição, quando no capítulo de número 3, conforme escreve Mateus, no versículo de número 16, ele com 30 anos de idade, para iniciar o seu período ministerial, o seu primeiro período ministerial, que é o período da inauguração do seu ministério. O capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, nos mostra que João estava no deserto da Judéia, primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus ele se apresenta com 30 anos de idade, há um porquê disso. Porque 30 anos era justamente onde se iniciava o ministério sacerdotal. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que a epístola aos Hebreus, que Jesus era sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E ali a inauguração do seu ministério, quando os céus se abrem, o Espírito desce e Deus fala. Porque isso mostra justamente que o culto aonde Jesus está, 3 coisas acontecem.
os céus se abrem, o Espírito desce e Deus fala. De repente nós vamos perceber que ele ainda está nesse processo de estruturação, de maturidade. A Bíblia Sagrada nos mostra que depois da completa habilidade do capítulo 3, a qual escreve Mateus, vai nos mostrar e nos apresentar Mateus, que ele está no capítulo de número 4, sendo provado, sendo tentado, aonde perceba que ainda há uma dúvida, porque por mais que houve a aprovação dos céus, as palavras do Pai, esse é meu filho amado em quem me comprazo escutai, você percebe que no monte da tentação parece que há uma incógnita, uma interrogação, uma dúvida ao diabo, porque ele próprio diz: se és o Filho de Deus. Ele está sendo sustentado no seio do Pai, sendo preparado, e de repente vai nos mostrar agora a palavra de Deus que quando ele sai desse primeiro período ministerial do seu ministério, dele, de Jesus, ele vai participar no capítulo de número 5, a qual nos apresenta Mateus, o seu segundo período ministerial na terra. Se o primeiro período ministerial da vida de Jesus é o período da inauguração do seu ministério, o segundo período ministerial da vida de Jesus é o seu período da popularidade, período da fama, período da repercussão e avanço do seu nome. Tão verdade é que o maior sermão de todos os tempos é o sermão da montanha, ou da bem-aventuranças. No capítulo de número 5, 6 e 7, porque toda a doutrina do reino que era celestial, aonde Jesus ele vem fazer a vontade do seu Pai, nós bem percebemos que ele próprio disse: eu não faço a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Eu sei o texto que eu li, sei que não perdi o raciocínio. Costumo dizer que não tenho cabelo, mas a memória é boa. Isso é somente base de introdução. E você percebe que ele traz a proposta do reino, que é totalmente ilógica, a das quais os homens vivem naquela época, aonde havia, pela consideração de uma escassez de voz, consideramos nós um período de 400 anos de escassez, que chamamos de período interbíblico. Surgiram muitas seitas, partidos, como os essênios, saduceus, fariseus, escribas, os zelotes, dentre outros. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus ele começa agora a doutrinar no sermão do monte, e uma multidão começa a acompanhar. Capítulo 5, 6 e 7, como eu disse, a qual escreve Mateus, ele está ainda doutrinando esse povo. No capítulo de número 8, ele desce do monte, cura a sogra de Pedro. Capítulo 9, versículo 9, segundo escreve Mateus, você percebe que ele chama Levi, de nome Mateus, e diz: segue-me. Capítulo 10, conforme escreve Mateus, ele chama nos versos 2, 3 e 4 os 12. Capítulo 11, uma grande incógnita, interrogação na mente de João Batista, enviando 2 dos seus discípulos. Ele, nesse período da popularidade, da fama, repercussão, avanço do seu nome, e 2 dos discípulos de João Batista pergunta para ele se é ele mesmo que haveria de vir ou se esperamos por outro. É na prática que Jesus se reporta, cura um cego naquele exato momento, e diz aos 2 discípulos de João como que depois dos atos que eles haverão de contemplar, sendo testemunho ocular, como que dizendo: diga a João que ele está preso e pode morrer em paz. Se reporte a ele dizendo que os cegos enxergam. Os cegos enxergam é uma base de cumprimento de Isaías capítulo de número 61. Era um milagre messiânico. Não é à toa que João fala do capítulo de número 9, quando Jesus cura um cego de nascença e manda ele se lavar nas águas do tanque de Siloé, porque ali havia muitos sacerdotes. Jesus queria mostrar naquele tempo que o Messias já se fazia presente. Glória a Jesus. Diga a João que os cegos enxergam, os paralíticos andam,
e é chegado o reino dos céus sobre a face da terra. O tempo não me permite continuar no desenvolvimento dos capítulos a qual Mateus escreveu, mas ainda estar tratando aqui concernente o segundo período ministerial da vida de Jesus, que é o período da popularidade, fama, repercussão e avanço do seu nome. Haveria ele de permear um tempo de 3 a 3 anos e meio, segundo as classes teológicas, dessa grande efusão. E o que é importantíssimo a nós é saber que Jesus se preparou 30 anos para um ministério curto de 3 a 3 anos e meio. E hoje as pessoas se preparam 3 anos e meio para um ministério de 30 anos. Aleluia, nós seremos eterno aprendiz. Mas Jesus nesse período, e tem, para que não fique vago, mas que haja uma completabilidade da fala, o terceiro e último período da vida de Jesus, que durou cerca de pouco mais de 6 meses, que foi o período da oposição, onde as pessoas desejavam matar. É por isso que em certos estados da sua vida ele começava a curar e dizia: não conte nada para ninguém. Aleluia. Mas esse período aqui, esse João capítulo de número 5, matematicamente dizendo, Jesus está no auge do seu ministério, com seus 32 anos de idade. A Bíblia Sagrada nos diz que havia uma festa entre os judeus, e essa festa não é outra senão aquela que foi instituída no livro de Shemot, livro do Êxodo, capítulo 12, que haveria de marcar a saída do povo de Israel da terra do Egito. Essa é uma das ideias de Jesus. Se Deus o Pai tirou o povo do Egito, Jesus haveria de tirar o Egito de dentro do povo. Vou repetir isso aqui. Deus o Pai tirou o povo do Egito, e Jesus veio para tirar o Egito de dentro do povo. Aleluia. Festa da Páscoa, em hebraico Pessa, significa aquele que passa. O anjo da morte à meia-noite, na 10ª praga, a morte dos primogênitos, passou como que na velocidade da luz a quase 300 mil quilômetros por hora, e o sangue havia nos umbrais da porta do israelita. E porque Pessa significa aquele que passa, aquele que salta, porque quando havia uma tenda, um aposento, uma casa, um lar de egípcio, morte. Mas quando o anjo passava e a casa ao lado era de um israelita, ele saltava, ele pulava, porque o sangue estava nos umbrais da porta do povo. Aleluia. A lei dizia que todos aqueles que estavam em um raio de 25 quilômetros, acima de 12 anos de idade, era necessário passar por essa festa, ou participar dessa festa da Páscoa, que tinha duração de 7 dias. E está ocorrendo essa festa no mês de fevereiro. Nesse ano eu estive justamente nesse lugar, no tanque de Betesda, que é bem próximo ao templo de Jerusalém, ou em Jerusalém, como queira. E de repente Jesus está indo para essa festa, e havia uma bifurcação. E Jesus à direita, segundo o grande comentarista Warren Wiersbe, diz que Jesus poderia negligenciar o momento de gozo da festa, da Páscoa, subir nas escadarias para adentrar no templo, e negligenciar esse local onde havia pessoas moribundas, pessoas com lacunas abertas no âmago da sua alma, mas conhecendo Jesus. Nesse dia ele vai mudar a rota. A Bíblia Sagrada nos diz que havia próximo, em Jerusalém, um tanque e uma porta. Essa porta é conhecida e está aqui como Porta das Ovelhas, porta esta vista também no livro do grande reconstrutor, edificador Neemias. E um tanque chamado em hebreu ou em hebraico Betesda. A palavra Betesda em hebraico significa Beit Hashed. Beit Hashed. Norman Russell Champlin diz que esse lugar é conhecido como Casa da Misericórdia. O que é misericórdia? Uma palavra dividida, misericórdia,
miser, dividida córdia, miséria. É por isso que Davi, certa feita, no capítulo de número 51, se é que eu posso falar capítulo por se tratar de um livro poético, Salmo de número 51, verso 10, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. As palavras de Davi não é outra senão: contemple neste dia a miséria que há no meu coração. Aleluia. Então Champlin diz que significa casa da misericórdia. Warren Wiersbe diz que significa casa da graça. O que é graça? Favor imerecido. Eis uma pergunta: quem acertou? Qual pensador? PhD Champlin ou grande comentarista Warren Wiersbe? E eu vou dizer: os dois acertaram. Porque quando chega o seu dia, Jesus faz com que a graça e a misericórdia se encontrem. Aleluia. Para testemunhar o grande milagre de Deus sobre a sua vida. O versículo 3, por isso que eu disse que é expositivo, estou quase finalizando. O versículo 3 é um dos versículos que me chama mais atenção na narrativa. Porque ele diz: nestes jazia uma grande multidão de enfermos. Aí ele classifica quem eram: cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Esta expressão jazia, ela vem do grego clássico da época, koineu, koiner, como queira, aberto ou fechado. E a conotação desse verbo jazia, a ideia, a semântica da palavra, é dando uma ideia de morte. Só acredite se me der mais uma base, então lá vai. Vou lhe dar uma bíblica e uma secular. Eu posso estar participando de um velório dentro de um cemitério e fazer a seguinte pergunta: de quem é aquele jazigo? Uma resposta bíblica que eu poderia lhe dar é essa: o mundo jaz no maligno. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Jazigo, jaz, jazia. Então agora tem uma verdade explícita diante dos nossos olhos. Quando diz neste jazia, diante dessa transliteração básica, simples e rápida que eu fiz, a leitura é: neste lugar morria uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Eu acabei de dizer que o paralítico de Betesda dormia sem saber se haveria de acordar. Eu acabei de dizer que o paralítico de Betesda dormia e quando acordava, alguém que estava na mesma condição que ele de esperar o movimento das águas não tinha mais vida. Tanque de Betesda era local de terror. Tanque de Betesda era local de assombro. Aleluia. Há algo importante aqui que eu quero dizer também. E haverei de utilizar o recurso da matemática. A cultura judaica diz, poderia me atentar a uma matéria que de nome Maneiras e Costumes Bíblicos da época, que todo menino desmamado era desmamado entre 3 e 6 anos de idade. Bastante atenção agora, 3 e 6 anos de idade. Porque um casal que tinha um filho paralítico era sinal de grande dor, luto e tristeza. Era o mesmo peso de uma mulher ter filho, ter marido e ela não ter filhos. É por isso que nós observamos o desespero de Raquel em Gênesis capítulo 30, saltando sobre Jacó e dizendo: dar-me filhos, senão morro. Aleluia. Era sinal de grande angústia o casal ter um filho paralítico. A casa, a tenda, o aposento ficava marcado. Quem passava, em frente ou de frente, dizia: naquela casa tem um casal que tem um filho paralítico. Então o que eles faziam?
Era costume deles desmamar o menino na altura dos seus 6 anos de idade. A família se reunia, beijava o menino, abraçava o garoto e se despedia com muita dor, e colocava-o, olha aqui, em um local aonde pudesse lhe proporcionar esperança. Vou repetir essa palavra, essa expressão. Depois de desmamado o menino, colocava-se o menino em um local aonde pudesse lhe proporcionar esperança. Veja um dos salmos o que diz: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Agora veja a completabilidade do verso. Preferiria eu, 89:10, habitar de frente da casa do meu Deus, se essa sede estivesse fechada. O que o texto está dizendo é: ainda que não seja dias de culto, com as suas portas fechadas, eu queria estar de frente, dizendo: é ali o local do milagre, do que está nas tendas da impiedade. Me prova com a Bíblia, então vai. O que é que diz Atos 3? Alguém leu o salmo ou não leu? Porque tem um paralítico de frente do templo chamado Formosa. Aleluia. E 2 homens tinham acabado uma campanha chamada Campanha de Pentecostes, Pedro e João. As pessoas subiam cheias de si, voltavam vazias de Deus. Mas naquele dia é o dia que Deus vai operar. Então esse menino, certamente homem, mas na época menino, foi desmamado com seus 6 anos de idade. Estou quase terminando. 6 anos de idade. Vamos pegar esse campo, 6 anos de idade. Mas 38 anos de sofrimento. Agora nós encontramos a idade dele. Por isso que eu disse que eu utilizaria o recurso da matemática. Ele tem aqui em João 5, 44 anos. Escuta isso aqui também. Eu disse em tempos atrás que Jesus estava no auge do seu ministério com os seus 32 anos de idade. Então eu acabei de dizer que ele era mais velho do que Jesus, 12 anos de vida. O que muitas pessoas não se atentam é que do capítulo 1 até o capítulo de número 5, a qual escreve João, são capítulos de encontros pessoais, capítulos de encontros singular. Exemplo, o capítulo de número 1, você percebe, a qual escreve João, no versículo de número 31, vai haver um encontro pessoal. João diz assim: eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel eu vim, por isso batizando com água. Ele vai utilizar o recurso das primeiras palavras pela segunda vez no versículo de número 33. E eu não o conhecia. Naquele dia, com 30 anos, estava estabelecido, haveria um encontro dos primos. O capítulo de número 2, você vai ver também que Jesus tem um encontro pessoal. Foi convidado para estar em Caná da Galileia. Mas pastor, não era um, era 2. 2 fisicamente, 1 biblicamente. 1:24 de Gênesis diz: e deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. E ele foi na festa de casamento, um encontro pessoal. No capítulo 3, a qual escreve João, outro encontro pessoal, à meia-noite, ele, Jesus e Nicodemos. No capítulo 4, é o dia que a água teve sede, a água Jesus teve sede, outro encontro pessoal. E estava tão marcado que ele chegou primeiro do que a mulher samaritana. No capítulo 5, outro encontro pessoal. O nosso Jesus é simples. Se ele marcar uma agenda com você, fique tranquilo, ele não vai faltar. O homem tem 44 anos, Jesus tem 32 anos. Esse homem, na lástima que ele está vivendo, estou terminando agora, ele nunca participou de uma festa de departamento infantil, nunca cantou com os adolescentes, nunca participou de uma festa jovial. Ele é um homem deixado à míngua.
E eu, na minha mente tão simples, eu fui me atentar às qualidades e os tipos de enfermidades, e eu percebi que a dele era pior, porque se havia cegos no meio, e alguém dissesse assim: as águas estão se movimentando, o cego ouvia e corria. Para onde, pregador? Aí você já quer demais. Mas que ele tentava acertar uma direção, ele tentava. Se perguntasse ou falasse gritando ao mudo e surdo, porque não existe mudo, emite sons, surdo, por exemplo, as águas estão se movimentando, ele ia aparentemente ouvir? Não, mas ele ia ver. Quando o povo corresse, ele haveria de correr também. Mas na hora que gritassem: as águas estão se movimentando, o paralítico via, ouvia, falava, mas não podia ir. Ele precisava de alguém. Todos nós precisamos de Jesus. Aonde eu quero chegar agora, que é o cerne máximo do sermão, é o versículo de número 6. E há uma linguagem que eu utilizo, que a Bíblia responde à Bíblia. Eu não vou nem ao verso de número 6 primeiramente, mas eu vou me atentar, se a mídia puder me ajudar, como se trata de um culto de ensinamento, de forma paulatina e cadenciada, o capítulo 2, a qual escreve Lucas. Eu já verbalizei aqui, mas eu queria explicar algo aqui, e uso da fala com muita humildade e simplicidade. O capítulo 2, versículo 41 diz: ora, todos os anos, 2:41, iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Olha o verso 42, que tremendo. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. É aqui que eu quero me atentar. Estou com um respaldo bíblico e não tem como vocês dizer não agora. Quando Jesus aqui, em Jerusalém, da onde eles saíram de Nazaré a Jerusalém, que dá por volta de 158 quilômetros, e que eles foram participar, os pais de Jesus, da festa da Páscoa. Jesus com 12 anos, sabendo, se atentando ao campo matemático de João 5, que o paralítico tem 44 anos, que Jesus tem 32, quando Jesus está aqui com 12 anos, Jesus, nesse dia, já tinha visto o paralítico. Escuta isso aqui agora. Porque se ele era 12 anos mais velho do que Jesus, significava que em Lucas 2, quando Jesus tem 12 anos, ele já está sofrendo há 18. Porque 18 mais 6, do qual foi colocado 24, 24 menos 12, 12 anos mais velho do que Jesus. Quando Jesus tinha 12 anos, ele tinha visto o paralítico. Só que ele não poderia ainda resolver o problema do paralítico. Segura essa agora. Mas permita-me usar essa expressão para melhor compreensão da mente. Mas quero eu aqui parafrasear, como que Jesus abrindo uma agenda e dizendo: hoje eu não posso, porque o seu ministério haveria de começar aos 30 anos de idade. Com 12 não poderia fazer nada. Mas naquele dia, neste dia aqui, quando ele tem 12 anos, ele abre a sua agenda, coloca o nome do paralítico, como que dizendo: eu voltarei a esse lugar. Se Jesus marcar algo ao seu respeito, você pode estar com a enfermidade que tiver, você não vai morrer. Aleluia. Com 12 anos, possivelmente ele viu o paralítico, estava próximo o templo em Jerusalém ao tanque de Betesda. Quem já esteve em Israel sabe que isso de fato é verdade. Tanque de Betesda, templo, desce, prisão onde Jesus ficou, Via Dolorosa. Quem sabe disso, conhecendo Israel geograficamente, sabe o que eu estou falando, é verdade. É nesse dia aquele que ele vê o paralítico com 24 anos, sofrendo a 18 e dizendo: chegará o dia.
que eu voltarei a esse mesmo lugar. Mas você só acredita se eu lhe der uma prova bíblica agora, né? E eu vou lhe dar agora, em João 5, verso 6. E Jesus, vendo este deitado, escuta agora o que diz a completabilidade, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo. Eu vou repetir isso aqui. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo, sabia ou não sabia em Lucas 2? Que estava nesse estado há muito tempo. Chegou o dia, 20 anos depois do encontro. 20 anos depois do encontro. Disse-lhe: queres ficação? Que pergunta, irmãos. Ele conhecia o problema? Não conhecia. Só que nós temos o tempo cronos, de cronologia. O dele é Kairos. No tempo de Deus, sabe quantos dias vai fazer ainda que Jesus se entregou na cruz? Porque Jesus não morreu na cruz, ele se entregou. O Pai, a ti entrega o meu Espírito. No tempo de Deus faz quase 3 dias ainda que Jesus se entregou na cruz, porque um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então ele viu o paralítico 20 anos depois. Estou terminando. Este aqui que vos fala. Teve um irmão de nome Marcos, escuta isso aqui. E o meu irmão de nome Marcos, finaliza agora. Em um terno de relacionamento, ele pegou uma arma de fogo, colocou na cabeça, ele era mais velho do que eu. Um amigo saltou na mão dele, a arma foi descendo na força do braço, o amigo querendo tirar a arma, ele desconsolado, e um tiro foi disparado no seu umbigo. Meu irmão caiu na cozinha de casa, meu irmão morreu. Esse que vos fala teve um outro irmão de nome Marcondes, mais velho do que eu. Esse meu irmão fez um assalto a uma cidade no estado de Pernambuco chamada Serra Talhada. Assaltou um banco, perdemos o contato. Tinha perdido o Marcos e agora perdemos o Marcondes. Não sabia se estava vivo ou morto. Não tivemos mais notícia de Marcondes. No dia 18 de março do ano 2000, 4h16 da tarde, meu pai suspirava na cama, estendeu a sua mão direita. Me lembro como hoje, eu me aproximei, quando eu peguei na sua mão, saiu uma lágrima do olho direito do meu pai, e ele sucumbiu. Em pouco tempo eu perdi Marcos, meu irmão, Marcondes, meu irmão, José Sinésio da Silva, meu pai. Nesse meu tempo eu tinha um irmão de nome Júnior, mais novo do que eu, assassino. O Júnior, meu irmão, tomou 3 golpes de arma branca, aleluia, por baixo do braço, e foi executado. Perdi Marcos, perdi Marcondes, perdi José Sinésio da Silva, perdi Júnior, meu irmão. Perdi um avô nesse curto tempo, e agora eu tenho um tio que ele sai na Rede Globo de televisão, num programa chamado Linha Direta, de nome Geneilson. Ele entra dentro de um bar, tem uma briga, corta a orelha de um camarada na faca, joga na boca, mastiga e engole com a cachaça de nome Pitu, espera uma turma de dentro do cemitério, dispara com arma de fogo e sai na Rede Globo de televisão. Esse que vos fala aqui perdeu a esperança, a mãe está distante, vai morar em Campinas, no interior de São Paulo. Este na cidade do interior, no sertão da Bahia, de nome Paulo Afonso. A sociedade me viu, olhou para mim e disse: esse não vai muito longe, esse vai ser o próximo. Para mim eu tinha perdido a esperança. Sabe do que eu fui entender? De 38, de 9mm, de FAL, fuzil automático leve, FAP, fuzil automático pesado, MAG, ponto .30 e ponto .50. A vida perdeu o sentido, tanto fazia morrer hoje quanto amanhã. Como amanhã, de repente eu me lembro de um dia deitado numa cama de solteiro, esperando a morte, porque eu estava acometido de uma dengue hemorrágica, de repente distante da minha mãe não falava comigo quase 40 dias, que eu não tinha contato com a minha mãe, mas a minha mãe me ligou, um telefone na Corvinho de fio, quando tocou eu peguei assim muito enfermo, com uma pistola em cima de uma cômoda. Quando ela, aleluia, ligou, ela disse: meu filho, como você está? Eu disse: esperando a morte. Ela disse: então calma,
preciso lhe dar uma notícia. A sua mãe entrou em uma igreja Assembleia de Deus e um pregador disse isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu quero lhe dizer que eu aceitei a Jesus como Salvador. Eu quero lhe dizer que eu também já estou há um tempinho, as irmãs estão me incentivando. Eu tenho uma irmã, uma amiga, uma vizinha de nome Lica. Lica me disse algo, hora de madrugada, que a filha é menor. Eu estou agora já entrando no ciclo da oração, com muito amor. As irmãs estão me ajudando, vendo que eu preciso de Jesus. E meu filho, elas me ensinaram sobre campanha. Eu entrei numa campanha por você. Eu estou há 7 dias em uma campanha. Essa madrugada foi o último dia da campanha. Quando eu estava terminando a campanha, eu vi um homem vestido de branco. Ele me disse uma palavra e eu criei. Ele disse: aquele que está distante, trarei para perto, farei um pregador do Evangelho. Será pastor na tua casa, porque eu tenho uma obra com ele. Ela disse: vou desligar, dormir tranquila. A oportunidade de Deus vai acontecer na sua vida. Quando foi no outro dia, eu levantei bem, tomei um banho, não tinha mais enfermidade nenhuma. Glória a Deus. Agora no mês de março desse ano, o pastor Emanuel sabe, eu estava em uma convenção do Nordeste, na cidade e na capital sergipana, Aracaju, convenção da Semiadese. Leonardo Soares é o presidente. Fica a quase 3 horas da minha cidade, da onde eu sou oriundo, Paulo Afonso. Eu aluguei um carro, eu fui na rua Monsenhor Magalhães, aonde eu morava em um beco. Eu entrei lá dentro, um lugar moribundo, aonde ninguém haveria de me ver. Mas um dia nos céus, Jesus pegou a agenda dele, colocou meu nome. Eu vim aqui, aleluia, não somente ver um amigo, não somente vim ser apresentado, eu vim trazer uma palavra profética da parte de Deus. Tem algo escrito nos céus a seu respeito, acerca da sua casa, acerca da sua família. O Deus que nós cremos, Ele é imutável, Ele não muda, é um dos seus atributos. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é o amanhecer, glória, Ele é eterno. Ele vai cumprir a palavra sobre a sua vida. Quer edificação? Oh, aleluia! Eu sei o seu problema. Você quer que eu resolva? Eu sei o que você está passando. Você quer que eu estabeleça o meu propósito? Eu sei da sua causa. Uma das coisas que eu mais gosto, no capítulo de número 3, termina agora, no versículo de número 7, há 400 anos que Deus não fala com ninguém, espaço de escassez, de silêncio. Deus se apresenta como um dos seus nomes, El Roi, o Deus da visão. De repente ele diz assim: Moshe, Moshe. Olha que interessante, Deus não falava com ninguém. Quem foi que contou o nome de Moisés para Deus? Aleluia. Ele disse: eu sou o que sou, Erie, Axé, Erie. Eu serei o que serei, eu sou aquilo que você precisa. O verso 7 ele diz: sou Deus do seu pai, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus está dizendo: nesses 400 anos parece que eu não vi nada, mas em nenhum dia desses 400 anos eu dormi, eu cochilei, eu vi tudo. Ele disse: eu tenho ouvido. Parece que eu não estou ouvindo, parece que eu não estou respondendo, mas eu tenho ouvido cada afronta, cada acusação. Eu sei a opressão que o meu povo está passando no Egito. Ele está dizendo assim: ó, eu vejo, eu ouço e eu sei de todas as coisas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco. Quem precisa de um milagre na sua casa, vem aqui na frente. Um filho que está desviado, um parente, um amigo, vem aqui. É noite de milagres, se coloque em pé. Você que precisa de salvação no seu lar,
Você que precisa de um milagre na sua casa, sai do seu lugar, vem aqui. O Deus que faz milagres está aqui. E se Ele marcou na agenda, ninguém vai desmarcar essa agenda. Se Ele determinou, ninguém faz voltar atrás. Nesta noite, me dás a chance de vencer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Agora, nós vamos orar. Quarta-feira geralmente a gente não faz esse apelo, mas Deus tocou no meu coração para que o pastor Cineilton ore por você, por nós, porque há pessoas aqui que precisavam ouvir essa palavra, especialmente o final dela. Deus faz milagre, Deus restaura. É claro que nem todos os enfermos lá do tanque foram curados, pastor Eliseu. Jesus não curou a todos, mas a nossa parte como igreja é ter fé e orar para que nós conheçamos a agenda de Deus. E Deus pode, para alguns aqui, não vou ser menino de falar para todos, mas Deus pode para alguns aqui, hoje, está confirmando aquilo que está na agenda dele, que é trazer o seu filho de volta, trazer o seu esposo de volta, que é curar enfermidades. E se não for assim, Ele também vai trazer descanso ao seu coração, para que você entenda qual é a vontade de Deus. O importante é que nós estejamos debaixo da vontade de Deus. O pastor Cineilton vai orar no microfone e nós vamos estender as mãos. Os pastores que estão aqui me ajudem estendendo as mãos e abençoando o povo. Hoje a minha mãe é uma grande coluna de oração, líder do ciclo da oração lá em Portugal. Uma mulher que viu a promessa de Deus de forma real diante dos seus olhos. Eu acredito que você recebe essa palavra nessa noite. E me permita ainda ministrar essa oração. Se você crê assim, levante as suas mãos. Pai das luzes, nós confirmamos essa palavra sobre a vida da tua igreja aqui em Birigui, Pai. Senhor, eu ministrei essa palavra, mas eu fui renovado, Senhor.
Senhor, o Senhor estabeleceu as minhas forças nesse altar que emana fogo. Pai das luzes, espiritualmente aqui falando, nós estamos em uma escala maravilhosa, em uma quarta-feira de renovo espiritual, de confirmações de promessas. Quem sabe, Pai, pessoas entraram aqui desacreditadas, Senhor, conforme Abraão no capítulo de número 15, mas Senhor, a Tua palavra, aleluia, ela vem para estabelecer, Pai, o Teu propósito. Josué 21:45 diz que nenhuma das palavras do Senhor falada à casa de Israel caiu por terra. Tudo se cumpriu. Faça cumprir a Tua palavra sobre a vida da Tua noiva, da Tua igreja. Senhor, se o Senhor confirma nesse ambiente espiritual que estamos, aonde os céus se abrem para ir, Senhor, renova vidas aqui agora. Toca com Teu Espírito Santo, Senhor, contemple essas águas, Senhor, rolando sobre esses rostos, Senhor, essas mãos que estão levantadas, pessoas que estão esperando o milagre, confirme para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso? Meus irmãos, para terminar aqui, olha, muito obrigado. Que alegria, que altar maravilhoso, que pessoas tão maravilhosas. Muito obrigado porque vocês intercedem muito e nos ajudam quando estamos a ministrar. Meus irmãos, como eu vos disse, como o pastor Emanuel disse, eu já fiz parte da Confradesp, e o pastor Emanuel é alguém que nós temos um grande carinho, uma grande estima, né? E nós compreendemos que nós podemos ainda fazer mais em Portugal. E foi de direito legal meu, escolha, inclusive quando eu o chamei, eu estava em um voo, até porque eu já estou ligado em 4 convenções, uma estadual, uma geral, uma internacional, que é a Sename, e também há uma ADN do Nordeste, pastor Zé Carlos de Lima. Então eu já sou assembleano, mas onde eu tenho os meus amigos, eu fui 8 anos e 3 meses itinerante, ainda tenho casa em Campinas, interior de São Paulo também, e eu desejo voltar à Confradesp, e eu tenho certeza que, assim como eu vou em Paulo Afonso nas oportunidades, eu sei que quando vier ao Brasil, eu farei questão de vir aqui cultuar com os irmãos. Não é sobre pregar, é sobre estar juntos e dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo também morreu pelos portugueses. Os irmãos, quem saibam, em uma oportunidade de estar lá conosco, os irmãos vão ver diversas etnias, culturas já dentro da nossa igreja, colombianos, venezuelanos, portugueses, franceses, e também aqui, por misericórdia de Deus, né? O pastor Michael está aqui, não me deixa mentir, nós temos um grande relacionamento com a parte municipal da cidade, com empresários da cidade. Então, se alguém um dia estiver perto e desejar, eu não consigo arrumar documento nesse nível do pastor Michael, mas trabalho, casa, tem alguém lá perdido, nós somos uma igreja que nós desejamos implantar as digitais da igreja primitiva neste século 21. Então estou para ajudar. Tem um pastor careca lá, um tal de Cineilton. Pronto, estou à disposição dessa igreja, à disposição dos irmãos, para servir os irmãos. Muito obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor Emanuel.